Fala, fiel. E o Corinthians, hein? Senhoras e senhores, o Corinthians é o campeão paulista de 2025. Com sinalizador, com fumaceira, com catimba, com cera, com bola pro mato que joga de campeonato, com pauleira, com expulsão, com cartão. Cara, que loucura, que final. Que final, foi uma final digna de uma decisão das maiores da história. Uma das maiores finais de campeonato paulista da história. E olha, o Campeonato Paulista sempre foi muito valorizado, sempre foi muito valorizado mesmo por todas as equipes aqui em São Paulo. E nos últimos anos, né, as equipes começaram a dar mais importância para outras competições e tá tudo certo e tem que dar também. Agora, esse Paulista do Corinthians, ele tá num rol diferente, ele tá num status diferente. Pela forma como ele foi conquistado, pelos personagens dessa história, por bater o Palmeiras, sim, o Palmeiras, o atual tricampeão, que chegou até essa final de maneira despretensiosa até, ninguém imaginava que o Palmeiras fosse chegar, quase eliminado da fase de grupos, com muitas críticas, né, mesmo com uma campanha boa, chega até a decisão e endurece, olha, e aí entrou em campo, o herói dessa conquista, né, ou pelo menos dessa final. O herói dessa final. Eu estou vendo ali agora o Palmeiras de uma forma muito digna até. Bom, não teria como ser diferente, né? Mas o Palmeiras posando ali de vice-campeão, recebendo o troféu do vice-campeonato. Claro, ninguém está feliz, né? Os caras estão com a medalha no peito, a medalha de prata, mas eu já vi muita gente virar as costas, né? Do tipo, eu não quero essa medalha, esse troféu. O Abel Ferreira foi expulso, vai reclamar da arbitragem. Tem coisas da arbitragem para a gente citar aqui do Matheus Candançan. Mas, enfim, o Palmeiras foi lá e fez o cerimonial, né? Recebeu ali o troféu segundo lugar. E daqui a pouco tem a festa pro legítimo campeão, que é o Corinthians. Agora sim, o que eu ia falar? Bom, tem o herói, né? Tem o herói dessa final, gente. E ele se chama Hugo Souza. Irmão, gente do céu, pegar aquele pênalti àquela altura do jogo. E o Félix Torres, hein? Ai, Félix Torres, meu Deus do céu, Félix Torres. Olha, vocês sabem que o Memphis ganhou uma banana, né? Uma bolada, né? Pela premiação por ter conquistado um título. E eu sei que esse assunto é polêmico, mas eu não entro nessa, porque, cara, eu acho que o que impacta esse título do Corinthians é muito maior do que a premiação que o Corinthians ganha financeiramente e dá para um jogador e tal. Vocês viram o que o Memphis fez hoje na reta final do jogo? Pronto. Nós tivemos dois heróis do Corinthians nesse jogo. Um deles, e quase um vilão. Um deles, o Hugo Souza, indiscutivelmente. Ele realmente... Cara, o Rafael Veiga, eu não tenho aqui... Eu não sei quantos pênaltis ele perdeu. Na carreira. Mas foram muito poucos. O Augusto tá anunciando um patrocinador, hein? Ali, não sei exatamente por quê, mas ele ergueu ali um cartaz ali, escolheu a final ali para anunciar um patrocinador novo. Será que Tava especulando esse patrocinador para os name rights do CT. Vamos ver. Mas, enfim, o Veiga perdeu pouquíssimos pênaltis na carreira. E o Hugo Souza, pelo contrário, é um craque, velho. Ele é um craque pegando pênalti. É inacreditável o que ele faz. Porque ele espera até o último instante a definição do Veiga. E o Veiga não chuta fraco. E o Veiga, muitas vezes, alterna o jeito de cobrar. Ele cobra muitas vezes no alto. Eu já vi o Veiga cobrar no meio. O Veiga tem uma variedade de repertórios. Até, inclusive, estou vendo o lance aqui agora. O Hugo espera até o último instante. Ele dá aquele balanço no corpo. Quando o Veiga toma a decisão, ele vai reto na bola. Mas ele vai decidido na bola. Gente, foi uma porrada no canto. Não foi um chute para fora. Foi uma defesaça do Hugo. Ali o Hugo salva o Corinthians. Salve o Corinthians. Ali o Hugo salva o Corinthians. Da cagada que estaria fazendo o Félix Torres. E que foi salvo pela arbitragem, porque era para ele ter sido expulso nesse lance, por um segundo amarelo. Daria até para dar o vermelho, porque se você entendesse que não tem disputa de bola, independe, tá? Você poderia dar o vermelho na penalidade. Mas normalmente na penalidade, quando você vai disputar a bola e acaba cometendo pênalti, sendo o pênalti você toma um amarelo, só que ele já tinha. E o Candançan fez vista grossa, não deu o vermelho pro Félix Torres ali. Como é que dá um carrinho daquele, gente, por trás,
porra, você tá indo na passada, na corrida, né? Você tá vendo que o cara vai tomar a tua frente. Aí no desespero ele dá o carrinho. Não, irmão, não, errou rude, quase botou o título a perder. É que tem o Hugo Souza, né? Mas o Félix Torres, que vinha bem, fazendo uma partida boa, um campeonato bem, se firmando como titular, quase que ele entrega tudo. Mas, cara, tem um lance, a gente tem muita coisa para falar ainda, tá? A gente tem muita coisa para falar aqui. Tem um lance no Paulistão de 2020, que, se eu não me engano, é o Paulistão que o Palmeiras ganha nas penalidades, né? O Gustavo Gomes comete um pênalti nesse jogo. Mas ele deu tanta sorte, e o Gustavo Gomes, ele realmente é um dos maiores zagueiros da história do Palmeiras, e até contou com a sorte nesse jogo, que o Palmeiras foi campeão. Então não fez falta, né? Acho que o Jô, inclusive, cobra a penalidade, empata o jogo, leva para pênalti, enfim, e aí no final o Palmeiras se sagra campeão lá no Allianz, isso em 2020, quando o Corinthians era o tricampeão, né? E aí, como as coisas se repetem, né? O Félix Torres deu sorte, cara. Deu sorte porque lá estava Hugo Souza para fazer a defesa e salvar o Corinthians naquele momento. Só que aí, o gênio do Félix Torres, um minuto depois, não deu nem tempo do Ramon falar assim: ô Félix, o ato te salvou, vem aqui, vem descansar um pouquinho. Não deu nem tempo disso, porque a bola não parou. Ficou ali no ataque, o Palmeiras continuou insistindo, o cara me dá um carrinho por trás no Vitor Roque de novo, na entrada da área, para tomar o segundo amarelo e ser expulso. E aí, cara, ficou muito difícil, né? Porque com os acréscimos, a partir daquele momento, 30 minutos do segundo tempo. O Palmeiras já tinha perdido um pênalti, tava com um a mais, tava pressionando, precisando de um golzinho para bagunçar completamente a final, e teria mais 30 minutos de jogo. Porque teve 15 do tempo normal e pelo menos mais uns 15 de acréscimo. E isso que a gente até se perdeu nas contas, tinha muito tempo de jogo. Em que o Palmeiras ficou com um jogador a mais pressionando o Corinthians, que se dispôs o jogo inteiro, foi um jogo de risco, tá? Mas se dispôs o jogo inteiro a se defender, a jogar o jogo, a jogar a final, a criar mecanismos de fazer passar o tempo, a fazer aquela cera com o goleiro na reposição, no lateral, a segurar a bola lá na frente, controlar o espaço do Palmeiras. E no primeiro tempo funcionou porque o Palmeiras pouco chegou, só que, cara, a vantagem era mínima. Por isso que eu falo que foi um jogo de risco, porque a vantagem era mínima do Corinthians. Então, um gol poderia mudar tudo. E só não mudou porque lá estava Hugo Souza. E aí, depois disso, merecidamente, o Corinthians é campeão paulista. Volta a ser campeão paulista depois de 6 anos. Depois de 6 anos, gente. Gente, é muita coisa. É um Corinthians sem títulos durante 6 anos, sem nenhum título. E retoma o rumo das conquistas. E pode mais na temporada, por que não? A gente vai falar muito a respeito disso daqui para frente. Mas tem muita coisa para a gente falar ainda dessa final. Eu estava falando sobre o Memphis, né, cara? O Memphis decidiu que o jogo tinha terminado. E aí, cara, ele consegue provocar o Palmeiras, ele consegue segurar a bola, ele consegue reter a bola, ele consegue proteger, ele consegue chamar falta, ele consegue segurar a bola na bandeirinha de escanteio por uns 10, 15 minutos, até ele subir na bola, os caras virem pro pau, a porrada comeu. Claro que isso resultou em acréscimo, mas ali tem um jogo emocional, ali tem um jogo psicológico também, que você tá sendo campeão e o teu adversário tá maluco, porque ele precisa que a bola siga, que a bola ande, porque ele ainda tem que fazer um gol, e ele já perdeu um pênalti no jogo. Então ali é um jogo dos grandes, cara. Ali é um jogo do tipo assim, me dá que a bola é minha, acabou e você não vai ganhar de mim. E o futebol é isso também, o esporte é isso também. É você tentando ganhar do teu oponente. E muitas vezes não é no jogo propriamente dito, é aqui, ó. É na mentalidade, na força mental. Muito que o Hugo Souza tem. Esse menino fez um trabalho espetacular desde que ele voltou ao Corinthians, antes, na verdade, né? A história dele é magnífica, né? Você já conhece, ele vai contar cada vez mais a partir de agora. Como ele conseguiu se reencontrar como goleiro, como jogador de futebol, depois de tudo que ele passou no Flamengo. Estava lá no Chaves de Portugal, que foi rebaixado. E aí, Fabinho Soldado traz o Hugo para substituir Cássio e Carlos Miguel, que simplesmente saíram do clube ao mesmo tempo, praticamente. O Corinthians ficou sem goleiro. Tinha o Matheus Donelli, que ainda não está pronto para assumir grandes desafios. De repente, o Hugo Souza volta ao Corinthians
na pressão que era substituir justamente o gigante Cássio e aquele período do Carlos Miguel, e o Hugo faz o que vem fazendo, né, cara? Desde o ano passado. Então é um dos grandes heróis dessa conquista, é o grande herói dessa final, porque a partir dali o jogo seria outro, gente. Vocês imaginem se o árbitro expulsa o Félix Torres e o Veiga converte o pênalti. Era 1-0 para o Palmeiras. O Palmeiras, e praticamente aconteceu isso, porque no minuto seguinte o Félix foi expulso. Era o Palmeiras com 1 a mais e com 1-0 no placar. A vantagem do Corinthians desmanchada. O Corinthians só ia poder se defender até o final para levar para penalidades, mas não podia tomar mais nenhum gol. Porque se toma um gol, não teria forças para fazer para levar para pênaltis. Olha o risco que o Corinthians correu. Mas agora é história, né? Agora acabou. Agora acabou. O Hugo Souza pegou o pênalti. O Memphis segurou até o final. Até o final. E o Corinthians foi o campeão. Legítimo campeão de 2025. O choro do Yuri Alberto também é algo emblemático. É algo que a gente vai precisar falar muito a respeito. Né? O Yuri, assim, desabou a beira do campo. Ele foi substituído na reta final. Perde um gol inacreditável. Um passe do Memphis. Mas um passe, o Memphis jogou muita bola, tá? Não foi só a inteligência, a catimba, segurar o resultado no final, não foi só isso, tá? O Memphis Depay botou o jogo no bolso. Ele jogou demais. Tecnicamente falando, foi o melhor jogador em campo. O melhor jogador em campo. O que ele jogou foi um absurdo. E ele deu um passe na medida para o Yuri fazer o gol do título e se consagrar. E o Everton fez uma defesaça, né? Mas o Yuri chutou em cima do Everton. Mas enfim, o Yuri fez o gol do título, talvez, né? Porque foi o gol no Allianz Parque, o gol no primeiro jogo. É o gol do Yuri que levou a vantagem para o 0-0 para determinar o Corinthians campeão paulista. Então, de acordo com o Chico Garcia, o Corinthians fez uma partida histórica, dominando a final com muita raça e determinação. O time soube aproveitar as oportunidades e teve grandes destaques individuais. Fiel, qual foi o grande diferencial do Corinthians nessa final? O que fez a diferença pra gente levantar essa taça? Comenta aí. E além da análise do jogo, os bastidores da conquista foram intensos e o Samir Carvalho traz mais detalhes exclusivos de tudo que rolou após esse título do Timão. Mas deixa isso pra lá. Memphis chamou a responsa, Samir chamou. Lembra que eu falei? Nós vamos ver quem é o Memphis depois dessa final. E ele jogou muito no Allianz Parque e hoje chamou a responsa. Eu acho que ele falou que alguém era pequeno lá pro jogador do Palmeiras lá. Acho que foi o Vitor Roque, a contratação que os caras, meu irmão, os caras vão zoar muito. Craque do jogo é o Martins, meteu um tapa na lata do Bia rebaixado. Meu irmão, cara, ó, eu vou falar um negócio pra vocês. Depois eu pego. Cadê o terno do Didi, velho? Vocês são loucos. Depois eu pego o terno do Didi, tá? Eu vou analisar esse jogo pra vocês. Mas, ó, deixa eu falar uma coisinha. O Corinthians fez da vida do Palmeiras um inferno hoje. Foi em todos os sentidos, tá? Em todos os sentidos. Eu tenho que analisar taticamente, eu tenho que analisar tecnicamente o jogo, como jornalista. E como jornalista, tá? Não sei se é como jornalista ou torcedor, a observação a observação que eu tive quando os dois times entraram em campo foi algo assim impressionante. O Palmeiras entrou com medo do Corinthians. Cara, não adianta, velho. Você pega o estádio do Palmeiras e o estádio do Corinthians. O estádio do Corinthians é um alçapão, além de ser mais bonito. Você pega a torcida do Corinthians, a torcida do Palmeiras, a torcida do Palmeiras canta na arquibancada, passou um avião. É nesse nível. Aí você vai enfrentar o Corinthians. Você imagina os jogadores do Palmeiras que estão acostumados com aquela torcida. Passou um avião. Entendeu? É nesse nível a torcida do Palmeiras. Com todo respeito, eu digo isso. Né? Dos 4 clubes de São Paulo, eu não sei qual é a pior, mas a do Palmeiras talvez seja a pior torcida que existe. E aí, os jogadores do Palmeiras estão acostumados com isso. Os jogadores do Palmeiras não estão acostumados com, né, com pressão, com coisa, sabe, com coisa de mundial, coisa grande, sabe, time que tem mundial. Eles não estão acostumados com isso. Estou falando certo, falando sem... Estou falando aqui de forma imparcial e sem clubismo nenhum.
O Palmeiras entra na Neoquímica Arena e simplesmente, usar um termo mais chulo, mas entra borrado em campo. E o Corinthians, meu amigo, o Corinthians, ele faz uma pressão dentro e fora de campo, uma atmosfera, não tinha como perder esse título. Eu falei para minha esposa no finalzinho, né, o Corinthians com a menos, eu falei, se um jogador do Palmeiras sair na cara do gol, ele perde o gol. Os caras estavam se tremendo todo, eles estavam se tremendo demais. O Corinthians venceu esse Campeonato Paulista, venceu essa final, tô falando a final, tô falando o jogo de hoje, que hoje foi empate, venceu a final de forma honrosa, merecida, jogando muito mais que o Palmeiras, colocando uma estratégia em campo que deu certo, taticamente, e depois eu falo sobre isso, mas o emocional, o Corinthians entrou campeão, e o Palmeiras entrou derrotado. O Palmeiras se tremeu todo na Neoquímica Arena. Não teve, por exemplo, primeiro tempo, gente, deixa o like aí, vamos aumentar a nossa audiência, Ó, pra você ter uma ideia, para mim foi uma loucura, foi um jogo diferente. Eu vou até mostrar para vocês, tá? Como é que eu comecei e terminei o jogo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Como eu comecei e terminei o jogo. O pessoal do clube de membros estava até preocupado, tá? Fiel, o Samir Carvalho revelou que a comemoração foi intensa no vestiário. Além disso, nos bastidores, a informação sobre premiações, discurso de jogadores e possíveis novidades para o futuro do elenco. Fiel, quem foi o grande herói desse título? O que podemos esperar do Corinthians depois dessa conquista? Deixa a sua opinião. E, Fiel, o Timão é campeão paulista e mostrou sua força mais uma vez. Que foi o momento mais marcante dessa decisão para você, deixa aí nos comentários. E se gostou do vídeo, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para acompanhar todas as novidades do Corinthians. Valeu, Fiel, até o próximo vídeo, vai Corinthians!